Estamos no ar. E seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast, o Itan Podcast. E nessa noite nós vamos falar sobre o empreendedorismo sem filtro, o empreendedorismo na veia. E nessa mesa aqui comigo eu tenho uma galera de muito peso, especialistas na sua área. E eu quero pedir para esse cara bonito aqui do meu lado se apresentar agora. Conta quem é você, meu querido. Depois desse elogio, né? Então tá. Me chamo Felipe Pickler, sou gestor de tráfego na Input Gestão de Tráfego. Eu sou o Gustavo Gamalobo, da Gamalobo Consultoria e Treinamento. Muito prazer, me chamo Juan Pickler, sou sócio e especialista em tráfego pago junto com o Felipe também. E esse que vos fala, eu sou o Jonathan, sou proprietário da Somnium Consultoria Financeira. Mas, pô, me explica uma coisa, o que quer dizer Itan? O que é isso daí? Que história é essa? Bom, Itan não é um nome, é um acrônomo. Nossa, é um acrônomo. Veja só, a gente Nossa depois senhora, bota veio, hein? acrônomo aqui depois, hein? Basicamente, cada uma das letras que formam a palavra Itan tem um significado. E agora eu te pergunto, o que significa a primeira letra? O E. Estratégia. Bom, o T é de transformação. O H é habilidade. O A é de ação e o N é de Networking. E para dar um parecer geral sobre como que vai funcionar o Itan Podcast. Bom, basicamente esse primeiro episódio é para nós nos apresentarmos como especialistas aqui do Itan. E os próximos, nós vamos chamar cada episódio um empresário, um empreendedor, e ele vai trazer uma dor para a gente, a qual nós, como especialistas em cada área, finanças, marketing, eu e o Felipe, e o Gustavo com liderança e pessoas, a gente vai tentar solucionar, trazer uma solução para esse empreendedor. Então, acompanhe os nossos episódios, acompanhe as nossas redes para ficar ligado qual vai ser o empreendedor, o empresário que vai aparecer aqui no nosso segundo episódio. Justamente, e o Itan, ele nasce para poder apresentar para as pessoas, de fato, aquilo que é o empreendedorismo no dia a dia. Aquilo que é o empreendedorismo na sua essência. Porque a gente vê muita gente aí nas redes sociais, eu sou empreendedor, é tudo muito fácil, comecem que tudo vai dar certo, vou comprar casa, vou comprar carro. Só que a história não é bem assim que funciona, né? Todo mundo que está sentado nessa mesa comigo sabe que o empreendedorismo não é bem assim. Ah, é? Não é? Ah, sério que não é? Nossa! Não é só abrir o CNPJ? Ele tem muitos altos e baixos aí que a galera às vezes acaba não comentando, né? A gente sabe que se feito tudo certo da forma correta, a ideia, o nosso sonho é que realmente a gente compre casa, carro, mas às vezes tem muito altos e baixos aí que a galera acaba não comentando e acaba vendendo como um sonho, né? Isso, justamente, eu acho que isso que você falou dos sonhos é importante, porque todo mundo começa a empreender por causa de um sonho. Sim. Todo mundo começa com um sonho. Mas só que quando você chega na realidade do empreendedorismo e vê que o negócio não é bem assim, aí que as pessoas acabam desistindo, né, do empreendedorismo no começo já. Mas pensando nisso, pensando no empreendedorismo, porque as pessoas começam, que tudo começa com um sonho, queria perguntar para você, Gustavo, nosso especialista aqui em pessoas. Se vocês tiverem algum problema com pessoas, tá? Não souber gerir a equipe, chama o Gustavo depois. Ele vai ajudar vocês. Só não ajuda em processo. Sei que eu vou falar com uma pessoa. Lembrando que No trabalho anterior. Lembrando que pessoas também são seus clientes, tá? Essa parte é muito importante. Justamente. Precisa também saber demitir um cliente quando ele não está trazendo lucro, né? Enfim, mas isso é um assunto para outro dia. Mas vamos lá, Gustavo. Conta pra gente por que você começou no empreendedorismo, onde que surgiu essa ideia de começar a empreender, como é que foi todo esse processo aí? Bem, eu não sei exatamente o momento em que eu fui picado pelo mosquitinho ali do empreendedorismo. Meu pai e minha mãe, eles sempre tiveram essa veia, eu acho, para o empreendedorismo. Meu pai montou negócio em outros estados na minha adolescência, então eu via ele junto com a minha mãe trabalhando e buscando fazer com que os sonhos se tornassem realidade. E ali começou um pouquinho dessa paixão. Mas, de fato, assim, na memória, buscando, acho que foi na faculdade, também os colegas para empreender. Não sabia o que era empreendedorismo, não fazia a mínima ideia do que era, mas... Não queria ser CLT. Bora montar um... Não, eu nunca tinha tido experiência profissional em um lugar nenhum. Bora montar um negócio? Acho que a gente precisa montar um negócio no meio da faculdade. E aí o pessoal... eu acho que eu vou fazer concurso público. Deixa eu só fazer um parênteses. Faculdade do que você fazia? Administração pública. É um detalhe bem importante, Meio tá? contraditório.
Aí outro, também vou seguir carreira pública. E aí, de todos, só um falou assim, não, pô, vamos. Não deu certo. Por que será? Não dá certo de primeira? É assim? É isso que eu ia perguntar. Gustavo Gama Lobo, você sabe que você tá quebrando um paradigma aqui na internet agora, né? É. Não dá certo de primeira, é isso? Não. E nem de segunda. Segundo spoiler. Segundo paradigma quebrado da noite já, hein? Vocês vão ver agora. Aí, segui a minha jornada ali, dentro da faculdade, e aí consegui um primeiro emprego como funcionário, e aí dentro dessa empresa, aquela inquietação de novo de, pô, preciso montar um negócio. Juntei ali com os colegas de trabalho, cara, a gente precisa montar um sistema, tal, precisamos montar uma empresa. Não foi pra frente. Não foi. Deixa eu só recapitular. Passou uma, duas, essa é a terceira que você tá tentando. Vou pra terceira. E vocês vão ver que tem mais. E aí... Essa foi. E aí... Beleza, não deu certo. Juntei com os amigos e um colega que, cara, conheço um professor que ele tá montando um negócio e, poxa, parece que tá conectado com o que a gente quer fazer. Vamos lá conversar com esse professor. Pô, legal, parece estar conectado, mas não sabe bem certo se vai ser uma empresa, como é que vai funcionar a sociedade. Entrei ali, desenvolvi alguns projetos legais. Lembro de uns 2 projetos assim bem marcantes na minha carreira ali dentro. E não deu certo. Acabou que não deu boa, acabou encerrando. Eu me tornei presidente dessa instituição, mas acabou que não foi para frente e encerrei. Eu fui a pessoa que... De novo. Óbvio. Eu fui a pessoa que ajudei a construir, a criar o CNPJ e fui a pessoa que apagou a luz e encerrou o CNPJ. Fechou a porta. Fechei a porta. E aí não deu certo. Depois eu fui para uma outra... E o empreendedorismo sempre esteve no paralelo, assim, na minha vida. Acho que esse é um ponto também bem importante para a galera, né? Preciso largar tudo, preciso chutar o balde para poder empreender. Depende do seu cenário, né? Acho que depende do cenário de cada um, o momento de vida de cada um, as necessidades, enfim. Eu sempre toquei em paralelo. E aí, tocando em paralelo, chegou num determinado momento que eu era funcionário, já estava um bom tempo nessa organização e eu estava inquieto, e eu falei assim, pô, o que será que está acontecendo, né, cara? Vou pedir um aumento. Nunca tinha pedido aumento na minha vida. Vou pedir um aumento, meu líder, pô, cara, com certeza, vou batalhar e tal, e ele conseguiu o aumento. Conseguiu. Quando ele falou sim, foi um misto de 2 emoções. Aquele famoso ruim com bom. Foi um misto de, cara, que massa, me senti reconhecido. Uma pena que foi só agora, depois de tanto tempo. Mas beleza. O segundo foi, pô, isso não vai me motivar, tá ligado? Era isso que eu precisava. Aumentar o salário, e era um aumento bem significativo, não vai me trazer a motivação e engajamento para eu desempenhar o quanto eu achava que eu podia. E naquele momento virou uma chave assim, cara, por mais que eu fique aqui ganhando bem, eu não vou estar bem comigo. Aí estava batendo um conflito de valores. Um ambiente no qual eu estava trabalhando já não batia com os meus valores. E, cara, tá tudo certo. Então, outro ponto, né? Se você está trabalhando, se você é funcionário e está inquieto, tá insatisfeito, talvez seja o momento de você rever a sua jornada como carreira, né? Talvez buscar uma oportunidade em outro local ou de empreender. E foi o que eu fiz. Eu pedi demissão. Foi em 2020, não sei se vocês lembram desse ano, um ano bem tranquilo. Marcante. Um ano meio atípico, assim. Quase não aconteceu nada em 2020. Um ano bem tranquilo para empreender. Eu pedi demissão em fevereiro. E em março estava tudo em lockdown. Nossa. E aí eu me lembro, cara, do gerente chegar e falar para mim assim, cara, tu tem certeza que quer sair? Fica mais um pouco, a gente não sabe o que vai acontecer e tal. Pô, sou grato demais, assim, a ele por ter me dado essa oportunidade de continuar. Mas uma vez decidido, não tinha como voltar atrás, assim. Não ia estar bem comigo mesmo, com a minha família, e nem com os colaboradores. Eu era líder naquela organização, então, cara, não ia bater. Decidi sair, dei a notícia para minha esposa, ela já vinha percebendo a insatisfação, eu já vinha tocando algumas coisas em paralelo.
E aí quando eu cheguei pra ela, ó, não aguento mais, assim, eu tava quebrado emocionalmente, quebrado, assim, não aguentava mais. Ela falou, tem certeza? Pô, tu acabou de receber um aumento, cara. Tem certeza que tu quer sair? Aí eu já tinha feito todos os cálculos. Importante essa parte. Cara, assim, ó, rescisão, pau, que a gente tem junto de investimentos, não sei o quê, conseguimos nos manter por X meses. E era uma quantidade legal, assim, de meses que daria para arriscar. Ela parou, pensou. Quando ela ficou em silêncio, eu lembro de eu ter baixado a cabeça na cama, assim, eu falei, cara, não acredito, pô, que eu vou ter que voltar para lá. Daí, como é importante ter pessoas que a gente ama, que estão ao nosso lado Isso- e que são rede de apoio, assim, que estão com a gente pro que Verdade. deve é. E ela falou, bora. É isso que eu ia falar agora. Cara, eu achei muito importante isso que você falou, assim, ter essa rede de apoio. Assim, eu não diria nem que é básico, mas é essencial para quem vai começar a empreender, porque empreender sozinho é terrível. E eu digo para vocês, empreendedorismo sozinho não existe, tá? Não acho que você vai começar a empreender e você vai conseguir empreender sozinho. Você precisa de gente junto com você, precisa de Sim. pessoas e pessoas que te apoiem, né, para você conseguir chegar mais à frente. Mas essa parte de você ter um background, quando a gente fala de dinheiro, você não foi empreender na total incerteza. Você tinha uma retaguarda ali que poderia manter tua família e você não tinha espaço para erro, né? Sim, Porque você já era pai de família Já, naquele já. momento. já. Então não dava para sair para testar o negócio. Você tinha que sair para ter uma total certeza. Mas você já tinha testado. Algumas vezes antes você já tinha testado, né? Então, para você que tá aí, se você quer começar a empreender, para você que tá assistindo a gente agora, não saia simplesmente do teu emprego para começar a empreender, tá? Não dá para fazer isso, não seja tão louco assim. Usa a transição de carreira, você começa a empreender, você começa a testar as coisas e depois você vai para essa área, porque se você simplesmente largar para começar, pode ser que dê muito errado e daí que as pessoas se frustram dentro do empreendedorismo. Sim. E aí, cara, ela me apoiou, sou grato eternamente, assim, acho que eu com ela, a gente é sócio na Gama Lobo Consultoria e Treinamento, a gente desenvolve líderes dentro das empresas. E além disso, a gente é sócio num projeto de vida maior, assim. Então, a tomar a decisão foi justamente de sair daquele ambiente que não me fazia bem, porque já estava afetando o ambiente familiar. Então, foi a melhor decisão da minha vida. E, obviamente, que antes, como eu falei, eu já estava desenvolvendo uma série de atividades, né? Então, já estava testando Em o paralelo. MVP, já estava testando aquilo que eu acreditaria que seria um serviço para as empresas. Eu já era líder e já vinha desenvolvendo liderança há alguns anos. E aí, bom, já tinha um cliente, então eu já pude testar esse momento da empresa para poder tomar a decisão e falar assim, não, vou sair e vou tocar o meu próprio negócio, né? E aí foi um tempo ali, acho que a pandemia também possibilitou, mesmo sendo um período crítico, né? Possibilitou eu olhar para mim, ver as minhas características, o porquê que eu estava frágil emocionalmente, me conectar de novo, conectar com o meu negócio. Então, foi ali que eu criei o propósito da minha empresa, o modelo de negócio, que mudou, né? O que você planeja é o que acontece? Não, pô, não é. Não é assim? Eu gostaria que. O que eu imagino, Não vou faturar tanto, o público-alvo. Cara, a gente vai mudando. Vai E se acho que essa é a adaptando. capacidade do empreendedor, né? Exatamente. De se adaptar. Aprender, se né? adaptar E aprender, exatamente. Então, foi por isso que empreendedorismo? Empreendedorismo. Empreendedorismo é uma palavra. Que legal, cara. Mas a tua história, eu acho que depois, quando o pessoal ouve a minha, se conecta bastante, porque Verdade. eu comecei a empreender mais ou menos no mesmo período ali. Mas assim, se a gente pegasse tudo isso que você viveu, são quantos anos já de empresa? São 3 anos e meio, por aí. 4 anos, vai fazer 4 anos, por aí. 4 anos de empresa. Pega aí. Toda essa experiência. Se o Gustavo de hoje, cara, você, depois de ter passado por toda essa experiência, pudesse conversar com o Gustavo que estava lá com a cabeça baixa pensando, cara, eu tenho que voltar para a empresa. Não quero. O que você diria para ele? Cara, vai. Confia em ti. Acho que esse é um ponto, assim, se você tá na dúvida, se você... Porque nesse momento assim, é um ponto de inflexão, né? Você vai tomar uma decisão que vai mudar o resto da tua vida. Seja do lado de pessoas que te apoiam. Então, não adianta estar do lado de pessoas que vão falar assim, não, faz concurso. Não que concurso seja uma coisa ruim, mas para mim não, nesse momento não faz sentido, entendeu? Tem gente que faz concurso e é feliz. Cara, massa. Tem gente que entra numa empresa e segue a vida inteira na CLT e, cara, massa.
Show! Esteja ao lado de pessoas que te apoiam, né? Que acreditam, né? Que te deem feedback assim, cara, olha só, não tá legal isso aí. Não vai por esse caminho. Então, o que eu falaria pro Gustavo é, segue firme, confia em ti, cara, que vai dar certo. Um momento a chave vai virar, um momento, o que tu tá plantando, né? Então, empreender também é vários anos de tentativas. A minha história, né, foi isso, vários anos de tentativas para poder colher. É o que eu estou plantando agora com vocês, o que a gente está plantando aqui agora, fazendo isso, compartilhando conhecimento, experiência para quem quer empreender. Lá na frente a gente vai colher, né? Então confia e segue Segue o baile, né? Segue o Eu baile. acho legal uma parte da história do Gustavo, que ele teve uma oportunidade dentro de uma empresa Uhum. de desenvolver a habilidade dele, como a habilidade técnica mesmo, Mas, cara, para aplicar. E em paralelo ele foi testando, será que eu consigo tocar o meu próprio negócio? Porque não é só ter a parte técnica desenvolvida, né? E depois a gente vai descobrindo quais são as outras partes que a gente precisa ter treinado. Isso é a empresa que eu tava. Todas as empresas assim, elas, graças a Deus, eu tive empresas e líderes que me deram a oportunidade de experimentar, sabe? De trazer um projeto, assim, às vezes maluco. Como é que vamos fazer isso aqui, cara? Não Não tem dá, tudo né? pra dar errado. Não, bora fazer, bora. Se der errado, a gente faz outra coisa. Experimentar, de investir na minha formação. Então, obviamente, eles não, as empresas não bancaram um investimento ali no curso, mas com o meu tempo, cara, né? Querendo ou não, quem me remunerava estava remunerando o meu tempo. Sim. E eu saí dali para fazer um curso, eles estavam investindo em mim. Então, sou grato a essas empresas, essas pessoas que investiram e que me deram a oportunidade de colocar em prática, assim, além da minha empresa, né? Então, é importante ter esse ambiente que faz com que Favorece. você esteja caminhando na direção da tua carreira. Porque dentro da empresa, sempre falo assim com a galera, né? Pô, aqui não tem plano de carreira. Aqui já estou um bom tempo e a empresa não investe na minha carreira, no meu desenvolvimento. Poxa, não estou motivado. Cara, quem é dono pela tua carreira é você. É você. Gustavo, olha bem pra cara da pessoa e fala assim, ó, o responsável pela tua carreira é você. É você, Desculpa te não contar tem isso. ninguém, não tem ninguém. Na empresa, o teu líder, ele é um apoiador. Ele vai criar condições para que você consiga se desenvolver. E você pode passar 1 ano, 2, 3, 30 anos na empresa. Nós, como líderes, eu falo, hoje eu atuo também como líder em algumas empresas. Eu tenho que ser um facilitador da tua carreira, né? E até chegar um momento de falar assim, cara, olha só, acabou aqui. Não tem mais, eu não consigo mais oferecer condições e você também não está oferecendo condições para se desenvolver. Então, cara, vai ser melhor para ti tu buscar uma oportunidade no mercado para dar um match, né? O que a gente fala de dar um match da cultura e você crescer. Acho que por melhor que seja o líder, ele nunca vai pegar na tua mão e vai Não. te dar o caminho, ó, toma essas promoções aqui. Acho que não Porque ele existe tem a isso. carreira dele. Exatamente. O que eu vejo do líder é que o líder ele sempre vai ser um multiplicador daquilo que você tem. O líder não vai criar em você coisas que não existem dentro de você, né? Ele vai melhorar aquilo que são características tuas. E você falou uma frase que eu acho sensacional e que fica pro pessoal aí. Você não vai conseguir colher aquilo que você não plantou, meu parceiro. Não adianta. Isso é básico do empreendedorismo. Você só vai colher aquilo que você plantou. Se você não está plantando direito, você não vai colher direito. Não vai conseguir colher certo aquilo que você plantou errado. Então, o empreendedorismo é muito disso. É muito um plantio e colheita. Plantio, colheita. Então, só colhe aquilo que você planta. Então, mas, cara, a tua história, assim, ó, sensacional. E também a parte de estar conectado com pessoas, né? Rodeie-se de pessoas. Exato. Pessoas que estão empreendendo, de boas pessoas. Não tem como, de fato, você crescer dentro do empreendedorismo falando só com pessoas que falam de concurso. Nada contra concurso, como o Gustavo falou, cada um dentro da sua área, mas não tem como você crescer, porque você não respira aquilo, não vive aquilo, né? E falando em viver, uma coisa diferente, falando em viver rodeado de pessoas e de pessoas que te inspiram, tem uma outra história bem legal aqui, também de inspiração, que não estão sozinhos, eu diria assim, não foi uma história... O Gustavo, ele começa sozinho, vamos dizer assim, nessa história de empreendedorismo, com pessoas longe da
da história dele, longe da família dele, mas aqui nós temos um exemplo de duas pessoas que começaram juntas dentro da família. Verdade. Então, o Juan e o Felipe, contem a história aí de como que nasce a tal do input, gestão, como é que começou isso, de onde que veio, qual que foi a ideia, quem que começou essa história? Bom, então a Input começou comigo e depois de algum tempo eu precisei chamar o Juan porque eu não sou um cara completo e a gente precisa de pessoas do nosso lado. E eu sempre puxei o Juan para onde eu estava. Como é que a Input começou? Basicamente, eu sempre tive essa vontade de empreender. A gente tem na nossa família o nosso pai, que foi um cara muito empreendedor e sempre nos puxou muito para o trabalho. E em vez da gente começar, falando de mim primeiro, em vez de eu começar na empresa como o cara que só vai mandar, eu comecei no chão de fábrica. Primeiro varrendo a fábrica, depois fui para serra fita cortar tubo, depois ajudei o caldeireiro, comecei um curso de projetista e virei auxiliar de projetista e depois projetista. Mas eu também não estava satisfeito ali. Eu queria ter algo meu. Não queria ser só o filho do dono. Viu, na verdade, é aquele mosquitinho que tinha picado o Gustavo, passou acho por que aqui ele foi também. pra lá. Exatamente. Eu acho que ele ronda bastante, né? Tá se multiplicando. Exatamente. E daí, a minha esposa também sempre me apoiou e falava assim, sai do guarda-chuva do teu pai e vê do que tu é capaz. Vai atrás do teu também. Meu Deus, Nossa. Felipe, cara, você já tinha um pai empreendedor, já tinha uma empresa montada e você queria um negócio diferente. Era só seguir, cara. Queria. que era bom. Tava lá, tava dentro, sucesso. Mas é que eu não queria aquilo ali. Eu queria algo que eu tivesse construído, basicamente assim. Que fosse teu. Que fosse meu, não que a empresa não fosse também, né? Era uma empresa da família, meu pai mais do meu tio, mas eu não me via fazendo aquilo ali pro resto da vida. Então, me desafiei, comecei no chão de fábrica em outra empresa, como na parte de usinagem, e depois dali eu fui convidado para ir para uma empresa maior. E daí eu falei, cara, me valorizaram, me enxergaram aqui. E daí nessa outra empresa eu fiz alguns cursos para me especializar na área, mas eu sempre tinha, tipo, cara, não é isso daqui ainda que eu quero. E a cada 6 meses eu desistia de um curso. Eu fiz Caramba. mecatrônica, fabricação mecânica. Nesse meio tempo eu fiz 6 meses de direito, onde eu conheci a Direito? minha esposa. Galera, o mais perdido possível tentando achar um caminho. Era essa a parada. Ah, mas, cara, eu sempre achei que o empreendedor ele era obstinado, entendeu? O céu abria assim, descia aquela. Esse é o teu caminho. O pergaminho ali, Anjos tocando. Verdade. as harpas, todo aquele Tu negócio. só tem esse caminho pra seguir. Isso, aí entregava pra você aquele papel, você abria e falava, meu Deus, tá aqui. Essa é a minha história. Verdade. Essa é a minha Essa é a história. história. E não é bem assim, na verdade. Já é um spoiler pra vocês. Não é bem assim. E aí, depois disso, fiquei 2 anos dentro dessa empresa e eu não estava mais feliz lá dentro. Eu estava vendo que eu estava limitado, o que eu tinha para crescer dentro da empresa não tinha acontecido. Eu falei, cara, eu vou partir para um novo projeto. E eu me demiti dessa empresa, e eu tinha um salário legal, e fui trabalhar numa multinacional gigante em Joinville. E só que, cara, eu entrei com a vontade de De sair já. logo, entrei com a vontade de sair. O Felipe ficou, ó, spoiler, tá? O Felipe ficou, acho que nem 15 dias. Fiquei exatos 15 dias. 15 dias. Ele Nessa só, 15 dias. ele entrou no final do ano, entrou nessa empresa só para trabalhar na virada, porque ele Foi não só tinha o que eu direito a trabalhei. férias. Trabalhando na virada, em janeiro ele recebeu outra proposta e ele contou a história. Ele foi só pra merendar. Eu Isso. só fui Só lá pra ganhar uniforme. pra ganhar um sapatão. Sapatão. Basicamente foi isso. A comida era boa, tá? Pô, Ponto. Mas o trabalho era puxado, galera. Era puxado. Mas eu entrei lá com a ideia de que eu chegaria na área de projetos o mais rápido possível. E Você tinha uma meta na cabeça. eu tinha uma meta. Eu menos de entrei. 15 dias. Eu pô. entrei. Não, 15 dias não deu nada. Ó. Então, eu entrei lá com a ideia de que eu queria chegar na área de projetos, mas eu comecei na produção, lá embaixo,
E era o que eu tinha. Foi a vaga que eu consegui e essa era a minha vontade. E o filho do dono de uma empresa de sucesso, hein? Exatamente. Aí, dentro desses 15 dias, eu orei os 15 dias. E eu queria ou que me enxergassem lá dentro o mais rápido possível, não precisava ser os 15 dias, mas que fosse logo, Sim. ou que alguém me visse. Uhum. E em 15 dias, um grande amigo do meu pai de anos me mandou uma mensagem. O que tu tá inventando? Falei, cara, tô aqui na multinacional ralando. Ele falou assim, não quer vir trabalhar aqui como projetista? Falei, cara, quero, com certeza. Falei pra esposa e ela falou, de novo? Como assim vai mudar? Mais uma vez? Mais uma vez? Mas a proposta era boa, era uma área muito boa. Eu fiquei 2 anos nessa empresa como projetista de caldeiraria e cresci lá dentro, consegui aumentar bastante o salário, mas tinha épocas que eu trabalhava sábado até 7 horas da noite, às vezes domingo até meio-dia, para conseguir atingir aquela demanda de trabalho que a gente tinha. Uhum. E tinha um salário legal, mas eu não estava contente com a quantidade de horas que eu tinha que trabalhar para ter aquele salário. Uhum. E aquilo ficava martelando na minha cabeça. Cara, eu tenho tanta essa vontade de empreender, por que eu não vou inventar alguma coisa? Pra mim. E para mim, exato. E já tentei ter empresa de adesivo, de faca. Já estudei como é que fabrica a faca, como vende Conta faca. comigo. Conta comigo. 1, 2, vai. Donuts, brownie. Já tentei ter uma empresa de donuts. Não é 300 gramas de fermento que vai na receita, é 30, tá? Fica a dica. Por que será que não foi pra frente? Não estudou a parte técnica, né? Eu vou fazer a empresa crescer muito rápido, entendeu? Até que vocês entendem. Ai, ai, ai. E, enfim. Aí a cartada final foi que eu sempre gostei de camisetas básicas e eu queria ter uma marca de camisetas básicas. Dentro dessa empresa que eu tava, eu chamei 2 amigos para me ajudar. Bem nessa pegada que tu falou. Uhum. E eu chamei, eles toparam, a gente começou a estruturar algumas coisas, desenvolvemos nomes, compramos alguns tecidos, algumas camisetas. Na hora de mandar para estampar, para bordar, para Uhum. fazer os primeiros testes, eles já não tinham mais a mesma vontade que eu. Se desentenderam. Não teve nem desentendimento, foi falta de interesse, eu acho. Eu acho que eles não. Foi falta de entendimento. Foi falta de alinhamento, eu acho. Eu acho que é isso. Boa. boa. Cada um tava puxando talvez para um lado. Cada um tinha uma expectativa no negócio. Exatamente, exatamente. Eu acho que esse era o ponto. E daí, nesse meio tempo, eu comecei a estudar como é que eu vendia uma marca de camiseta. Porque a nossa ideia não era pedir demissão para empreender. A nossa ideia era tocar aquilo ali Em paralelo, né? em paralelo para conseguir lá na frente pedir demissão quando o barco tá andando. Nossa, mas vender é importante dentro do empreendedorismo? Não é só começar a empreender? O cliente ele não chega na porta sozinho. Isso piora depois da pandemia, tá? Não quero contar isso pra você, mas é extremamente pior depois da pandemia, depois que teve o afastamento social. Antes as pessoas até entravam, né? Ah, entra, vai, se abrir um negócio lá, funciona. Mas hoje em dia, irmão, se você abrir tua lojinha, ficar atrás do balcão esperando o cliente chegar, abandona, você vai fechar. Não quero ser o portador da má notícia, mas é isso que vai acontecer. Por isso que tráfego pago é necessário, tá? Marketing. Não só o Marketing, tráfego pago, o marketing como um todo é muito necessário. Não espera o cliente bater na tua porta. E daí eu fui estudar. Fui estudar como é que a gente fazia para vender na internet. E eu descobri o tráfego pago. Quando esses meus amigos desalinharam, eu falei, cara, eu aprendi tráfego pago. O que eu vou fazer com essa informação? E eu fui atrás de conhecidos, de amigos e falei, cara, tu precisa disso daqui para vender? Nem sei o que é isso. E daí eu comecei a vender o peixe. E comecei a conseguir os primeiros clientes. E 1 ano depois de ter começado essa parada do tráfego pago, eu tive que tomar uma decisão de abandonar o tráfego pago e focar 100% do meu esforço para a empresa novamente
ou focar no tráfego pago. Uhum. E a empresa onde eu trabalhava, eu sempre tive um bom relacionamento com eles. Eu sempre conversei muito com eles, amigo da família e afins. E eu tive líderes dentro dessa empresa, que foi muito importante. E eu já conversava com eles. Quando eu comentei, eles falaram, legal, Lipe, isso é muito legal que tu está aprendendo e tal. É uma área que está crescendo muito, a gente vê isso. Não é algo que a empresa precisa hoje para tu contribuir com a empresa. Sim. É indústria, marketing para a indústria é algo muito difícil de se impor dentro, né? Então, é difícil de entrar. E daí eles falaram, cara, é isso daí, continua. E eles começaram a ver que eu estava me desenvolvendo ali dentro, estava fazendo dinheiro. Só que eu fazia isso depois das 18 horas. Ia dormir meia-noite, 1h, 2h da manhã, e no outro dia era às 7h18, tinha que estar lá, batendo ponto e trabalhando. E chegou o momento que eu precisei conversar com eles. Primeiro eu conversei com a esposa. E falei assim, eu quero pedir demissão. As histórias meio que se repetem, né? Eu acho que talvez seja um caminho aí para todo mundo. É um estigma. E aí eu fui conversar com a esposa e ela falou, tem certeza? Porque o que aconteceu? Eu tinha um salário legal e com os clientes que eu tinha depois do horário que eu fazia tráfego, e aquilo me limitava, porque imagina que o meu cliente ele não quer fazer reunião comigo depois das 18 horas. Ele quer ser atendido no horário comercial, e eu não tinha condição, porque no horário comercial eu trabalhava, e aquilo estava me prendendo. Eu não conseguia ter mais clientes, porque eu não conseguia captar mais clientes. Porque você não podia atender eles, né? Exatamente, não podia atender eles no horário normal, horário comercial. E daí eu conversei com ela, ela falou, tá bom, se tu acha que vai dar certo, vamos! Um pouco de medo, né? E eu falei, então tá, eu já estava decidido. Mas a gente precisa ouvir a pessoa que está do nosso lado. E isso foi numa sexta-feira, na segunda-feira eu cheguei na empresa e falei para os sócios, galera, a gente precisa conversar. Não pertenço mais a essa... Sentei na mesa é bom, né? Sentei com eles na cadeira e falei para eles, abri meu coração. Eu falei, galera, realmente eu agradeço por tudo que a gente passou aqui, mas eu quero tomar o meu rumo, eu quero empreender. E eu tive um apoio muito grande deles, porque eles já estavam me vendo em movimento. Então isso é muito importante também, jogar as claras às vezes. Não é em toda empresa que vocês vão conseguir, sim, mas às vezes é importante se vocês identificam que vocês têm um líder ali, né? Acho que isso é muito importante. Porque também as empresas dependem de vocês. As empresas dependiam de vocês quando vocês pediram demissão. Justamente. Então, tive essa conversa com eles me apoiaram muito e eles me mandaram embora. Então, eu não tinha dinheiro guardado para pedir demissão. Eu tinha muita vontade e tinha aqueles clientes e um contrato de alguns meses, alguns poucos meses. Mas eu tinha sangue no olho. E eu acho que isso é algo que eu tenho, assim... Eu topo qualquer coisa para fazer, para dar certo. Mesmo que metade... 50% seja de que vai dar errado, eu boto a cara e vou fazer. E eles me apoiaram, me mandaram embora, então eu tive uma segurança por alguns meses ali que eu tinha o seguro-desemprego e a grana que eu tinha para receber dos contratos dos clientes. Mas vejam só, nós temos dois casos antagônicos aqui praticamente, porque tinha o Gustavo que tinha um certo planejamento já, né, já tinha um dinheiro guardado. Verdade. Nós temos o Felipe que saiu, vamos dizer assim, só com o dinheiro da rescisão para começar a empreender, mas tinha muita vontade. Não são casos específicos de pessoas diferentes, né? Isso que eu acho muito legal no empreendedorismo, quando a gente fala de pessoas, né? Pessoas diferentes, resultados diferentes, mas o mesmo caminho, que é só o empreendedorismo, né? Então, perfeito, a gente sempre tem que trazer para a gente, para o empreendedor, aquilo que é nossa vontade para fazer o negócio dar certo. Verdade. Porque o nosso negócio só depende da gente, aquilo que o Gustavo falou. Verdade. Você tem que cuidar da tua carreira, você vai ter que cuidar da tua empresa. Se você não fizer, se você não tiver vontade suficiente para fazer acontecer, não vai. Não adianta eu falar para você que você pode estar no nicho Y, no nicho Z, pode estar investindo 250 mil reais em tráfego por mês. Se você não tem vontade de fazer o negócio acontecer, não vai.
É verdade, é bem isso mesmo. Tem Tem- que ter a vontade Tem também. pessoas que realmente não são pro empreendedorismo, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem, E tu exatamente. tá acomodado e o CLT, o teu emprego das 8 às 18 te supre e é aquilo que tu quer, isso vai fazer tu alcançar os teus objetivos, tá tudo certo. Ok, acabou. E é isso aí, Acho que cada um tem que estar dentro da sua praia, né? com certeza. Sim. O empreendedorismo não é para todo mundo. Isso é verdade. Cara, tu falou uma parada que no início, quando tu fez esse rompimento, né, do local onde tu trabalhava e para ficar 100% focado no teu negócio, falou o que tu estava sentindo. Foi medo, Uhum. né? Essa foi a emoção que tu teve naquele momento. Hoje, o que tu sente depois de ter passado por isso e tendo a perspectiva do teu negócio daqui para frente, né, para o futuro? Qual é a emoção que tu tá sentindo hoje com o teu negócio? Cara, é difícil, tá? É Eu uma acho pergunta que difícil, né? eu acho que a gente sempre tem medo dentro do nosso negócio, desde a hora que a gente começa até todo dia. Todo dia que a gente acorda, a gente tem medo. O Porque empreendedor começa do zero todo dia, né? É verdade. exatamente, exatamente. Tu não sabe o dia de amanhã do empreendedorismo, tu não sabe quando vai ter uma pandemia de novo. Então, tu consegue se resguardar com finanças, consegue se resguardar com muitas coisas, mas eu acho que o medo ele ainda persegue o empreendedor, mas eu aprendi a ter, eu acho que consistência e não parei de aprender em nenhum momento. Eu acho que isso é importante. A gente tem que se manter atualizado, eu acho que o tempo todo. Então, uma coisa que eu aprendi é de não parar de aprender aquilo que a gente falou, que a gente estava brincando antes, o apreendedorismo, né? Eu acho que isso é muito importante, é o que eu levo para mim, assim. E puxando o gatilho pro Juan, depois que... É isso que eu ia perguntar, onde que surge o Juan nessa história aí? Depois que eu pedi demissão, eu, cara, sempre passava aqui na frente do coworking e queria estar aqui dentro. Eu passava aqui na frente e eu falava, cara, quando é que eu vou conseguir estar aqui? Porque, beleza, eu penso em empreender, mas talvez eu não consiga trabalhar de casa, porque eu gosto de estar com pessoas, eu não gosto de estar dentro da caverna. Então, eu passava na frente e almejava aquilo ali. E depois que eu me demiti, uma semana depois, um amigo me convidou para dividir a sala aqui com ele. E ele me convidou porque eu vim aqui oferecer serviço para ele porque eu precisava de cliente. E eu falei assim, cara, posso te visitar? Tu tá no coworking, né? Cara, vem aqui conhecer. E daí eu vim para cá. Ele me apresentou esse labirinto aqui, que todo mundo que vem aqui a primeira vez se perde. E Eu ainda me perco aqui dentro, né? E ele falou assim, Lipe, por que tu não vem pra cá então? Eu tenho uma mesa aqui e, cara, vem aqui conversar comigo. Vem aqui, vem pra cá e começa a divulgar a tua empresa aqui, se conectar com pessoas. E eu acho que isso que fez a diferença. Então, se eu puder agradecer para uma pessoa aqui primeiro, eu acho que eu agradeceria ao Bruno, importador, pela oportunidade de ter me convidado para vir para cá. E a Input só tem o tamanho que ela tem hoje pelas conexões, tanto aqui dentro, que a gente fez, quanto o que nos proporcionou nos conhecer, o JorPM. E 3 meses depois que eu estava aqui, eu não estava dando conta mais da demanda. Porque a conexão com as pessoas... Foi tão grande que você conseguiu fazer todas essas... O tal do vender sem vender, né? Exatamente. Tu pegar um cafezinho na máquina ali e o cara... Cara, tu trabalha com o quê? E aí tu começa a conversar e tu sabe que tu pode ajudar ele, ou ele tem alguém para te indicar que pode te ajudar. Ele pode sanar uma dúvida tua, um problema. Então, às vezes as conexões vão te fazer vender mais do que tu tentar vender o teu produto insistivamente. É o tal do network. Exatamente, é o networking. E daí eu precisei do Juan e eu falei assim, cara, se demite também aí, por favor. Ô, Juan, eu tô ligando pro teu chefe, tô te demitindo agora. Eu preciso de ti aqui. E vocês vão entender um pouquinho por que eu preciso desse cara. Bom, pessoal, o que aconteceu, na verdade, foi que o Felipe esbarrou no Ctrl V e a gente se multiplicou. Mas, vamos lá. Quem é o Juan? Para quem não sabe, irmão do Felipe. E a gente,
nasceu dentro da mesma família, também era filho do dono, também tive o incentivo de trabalhar na indústria. Comecei também varrendo a empresa e quando o Felipe falou isso, me trouxe muitas lembranças agora. Mas não somos gêmeos, tá? Não somos gêmeos. 5 anos de diferença. Me trouxe muitas lembranças da época que meu pai chamou a gente para ir trabalhar. E também varri empresa, apertei parafuso, cortei cano, toda aquela trajetória que o Felipe fez inicial, eu também fiz. Também fiz o Senai, Aprendizagem Industrial de Desenho Técnico. Acho que é meio... Calma aí que não desmontou o microfone. Mas acho que é meio padrão a gente fazer Senai, né? Eu acho que Joinville não... mesmo. Eu venho do interior do Paraná, irmão, e também sou cria do Senai, então é meio padrão, né? A galera é meio boa de se trabalhar. Mas, então, a nossa trilha no começo foi basicamente a mesma. Mas uma coisa que eu me perguntava sempre quando estava lá apertando 1001 parafusos era: e se eu precisasse fazer uma entrevista de emprego? Será que eu com a carga que eu tenho hoje, com 13 e 14 anos, se eu fizesse uma entrevista de emprego, será que eu conseguiria? Eu ficava batendo isso na minha cabeça. E comecei a fazer um técnico em eletroeletrônica e vi assim, cara, eu vou tentar. Pedi demissão pro meu pai e tentei procurar vagas na área. Consegui um emprego como auxiliar de projeto de empresa. Cara, deixa eu só perguntar uma coisa que eu achei interessante que você falou agora. Como é que foi pra você, ou melhor, como é que foi pro teu pai, você pedir demissão depois que o Felipe já tinha feito a mesma coisa? Então, já nessa linha do tempo, que é a nossa vida, o Felipe, eu sempre olhei o Felipe muito de trás, assim. Como a gente tem 5 anos de diferença, as coisas aconteceram em tempos distantes. Então, não foi no mesmo mês, acho que não foi nem no mesmo ano. O Felipe tinha saído há bastante tempo da empresa. Mas, cara, de falar a verdade que eu não lembro exatamente como é que o pai reagiu. Mas não foi um problema para ele. Ele sabia que seria muito bom para mim ter esse tipo de experiência. E caso eu quisesse, no futuro, voltar a trabalhar com ele, as portas estariam abertas. Ele sempre foi muito tranquilo nessa questão. Mas, continuando, consegui um emprego como auxiliar de projeto. No fim, era auxiliar administrativo. Só imprimia projeto. E segui por 1 ano nessa área de auxiliar de projeto, na área elétrica. Quando eu estava completando 1 ano, meu contrato de menor aprendiz de 1 ano e 3 meses, eu acho, uma parada assim, estava quase encerrando. O Felipe estava trabalhando como operador de CNC. E ele falou assim, mano, quer triplicar o teu salário e trabalhar 10 vezes mais? Triplicar meu salário, trabalhar 10 vezes mais. Como que eu quero? Eu adoro. O estudante tem tempo, né? Eu tinha só Tá fazendo 15 nada anos. em casa, né? Tinha só 15 anos, estava fazendo ensino médio técnico e falei, tô fazendo nada, bora. E isso foi numa época que vocês já comentaram aqui, o tal de começo de 2020. E eu aceitei o emprego, pedi demissão na empresa que eu estava. Não deu uma semana que eu estava trabalhando como operador de CNC e estourou a pandemia. E eu acredito que foi muito bom essa minha decisão, porque eu acredito que se eu tivesse ficado na empresa anterior, o meu contrato ia se encerrar e eu ia estar na rua. Mas comecei a trabalhar como operador de CNC, ganhei muito conhecimento ali da área técnica. Foi realmente uma empresa que, cara, toda semana a gente estava fazendo um projeto diferente, não era uma linha de produção. Então isso trouxe muito conhecimento para mim. E trouxe muitas amizades também que eu levo para a vida toda. E, de novo, fiz 1 ano nessa empresa, o Felipe já tinha saído dela, e veio o convite. Quer trabalhar comigo de novo? Dessa vez como projetista mecânico. Perseguindo, né? Meu Deus, Felipe, Ele não não- dá ele não paz pro cansa. Piá, rapaz. Você tá louco. Eu sempre chamo pra uma coisa melhor, né? É verdade, graças a Deus, né? Mas ele me chamou e não era uma vaga fixa. Era um período de final de ano e estava uma demanda muito grande. E eram 3 meses ali que eles precisavam de alguém de confiança, alguém que pudesse tocar o projeto junto com eles. E calhou de eu ter o conhecimento técnico que eu precisava. Então, fiquei esses 3 meses junto com o Felipe ali. E depois me desliguei da empresa. Recém me formei
no técnico em eletroeletrônica, e consegui um emprego de novo na área. E foi meu primeiro emprego na área de eletroeletrônica. E graças a Deus, falei, graças a Deus agora eu vou conseguir emendar 2 cabos, que até então eu não tinha conseguido fazer isso profissionalmente. E eu comecei a trabalhar como auxiliar não, desculpa. Fazia manutenção de máquinas de solda. E, de novo, primeira vez na área, agregou muito conhecimento no que eu vinha aprendendo no meu técnico. E, cara, gostava da empresa, era uma empresa que tinha muitos benefícios, a liderança era muito boa, o salário era legal. E eu pensei, cara, tá dando tudo muito certo aqui, eu vou me aprofundar na área, vou fazer uma faculdade. E me inscrevi no Senai de novo para fazer um tecnólogo de mecatrônica. E, cara, comecei ali, falei com a empresa, cara, eu vou te dar uma bolsa para tu fazer essa faculdade. Me deram a bolsa, duplicaram o meu salário. Falei assim, meu, cara, agora... Tá dando tudo certo. Não, tô voando. Tô voando, cara, não tem Sucesso na minha porquê. vida. A empresa é boa, eu sei que eu consigo crescer aqui dentro, vou fazendo faculdade, vou agregar muito no meu trabalho. E dá 3 meses o Felipe... Mas tinha um Felipe na sua vida. Exatamente, Felipe novamente. Ele ataca novamente. Cara, ele chegou numa sexta-feira até hoje. Chegou numa sexta-feira. Ai, ai. Essa sexta santa. É isso que eu ia falar. Sexta-feira é um problema pra vocês, né? Só um PS, nós estamos gravando na sexta-feira. É tá? verdade. Verdade. E, cara, eu não lembro se eu não tinha faculdade naquele dia, ou eu cheguei mais cedo em casa do que eu deveria. E o Felipe e a esposa dele estavam conversando com o pai lá em casa. E, cara, eu chegar na hora e o Felipe me olha assim, cara, tu não quer vir trabalhar comigo? Ele contando de como estava funcionando a empresa dele, parece que ele olhou e falou assim, eu preciso desse cara aí comigo. E Mas ele fez o convite. Esse guri não tá fazendo nada agora. Só tá fazendo faculdade, trabalhando. Tá com tempo. Tá com Tá tempo. com tempo. Acho que na visão dele, por eu ser o mais novo, ele sempre tava com tempo. Não tava fazendo nada de importante. O moleque não faz nada, né? Bancou 10 vezes o salário. Não. Ele Não. reduziu, na verdade. O Ele falou trabalho assim, foi menos, não. hã? O trabalho foi menos. 10 vezes mais de novo. Ele falou assim, cara, quanto é que tu tá ganhando hoje? Eu falei assim, mano, tô ganhando X. Aí ele olhou pra mulher dele assim, que ela é o co-financeiro dele, né? Ai, Tem como não ser em casa, né? Financeiro em casa. Aí ele olhou pra ele, eles entre olharam, aí eles falaram assim, a gente vai pra casa, mas a gente vai te fazer uma contraproposta. mas quando você tá ganhando líquido, tá? Não é com o bruto. Então, Não me vem com eu passei o bruto pra ele, ó, o bruto é X, eles me pagam mais a bolsa e o plano de saúde. Ah. Mas, cara, eu acho não. Eu tenho certeza que o que eu senti naquela hora foi muito engrandecedor. Aquele sentimento que o Juan de 13 anos tinha de que será que eu vou passar numa entrevista de emprego? Era o mesmo sentimento que eu senti ali na hora de tipo assim, pô, meu irmão tá me enxergando e ele vê uma qualidade em mim, ele vê um Potencial, né? potencial, exatamente, essa é a palavra. Um potencial que às vezes nem eu tinha comigo mesmo. Você não tava enxergando em você, né? Exatamente. E pra que o Felipe me chamou pra empresa dele? Pra quê? Pra ser o financeiro? Basicamente. Eu descobri isso depois. Qual foi a história que ele vendeu pra mim, né? Ele falou assim, mano, eu tô com muito cliente aqui e eu tô ganhando Y. Eu sei que se tu vier pra empresa, cara, a gente vai ter braço, a gente vai conseguir se organizar, eu vou fazer isso, tu vai fazer aquilo. E, cara, daqui 2 meses eu tenho certeza que a gente vai estar fazendo 2Y, cara. Eu falei assim, olha, seguindo isso aí, acho que dá pra ir tranquilo. Sexta-feira, né? No sábado, eu tomei a decisão, aceitei a proposta que ele fez e mandei mensagem pro meu chefe que tava de férias. Tava lá, acho que tava lá em Belo Horizonte, eu acho. Curtindo a vida. O chefe lá em Cancún. Não tava nesse nível ainda. Mas ele tava tirando 30 dias de férias. Eu acho que era os primeiros 7 dias que ele tava de férias. Péssima notícia. Tragou com as férias dele. E tu sabe o que era, tipo assim, ó.
a nossa equipe da empresa, ela tinha acabado de sofrer uma demissão também. Quando eu entrei na empresa, alguém tinha se demitido. E a equipe estava se alinhando. E a equipe tinha acabado de se alinhar, tá ligado? Tipo assim, a gente estava conseguindo bater as metas, cada um tipo, sabia a sua função, estava alinhado. E daí eu chego e falo assim, olha, então, lembra que eu tinha falado pra ti que o meu irmão estava empreendendo, não sei o quê? Aí eu lembro. Ele me chamou e eu aceitei. Aí eu falei assim, olha, eu não tô na empresa. Segunda-feira, tu conversa com o filho do dono sobre. Aí eu falei assim, tranquilo, né? Eu nunca tinha trocado uma palavra com o cara. E eu vou ter que bancar, né? Mas tranquilo, não tava roubando ninguém. E cheguei na segunda-feira, o cara já tava me esperando. Com a porte dele. Não, era um jaguar, na verdade. Fui lá falar com ele. E, cara, dentro de tudo que tinha passado pela minha cabeça, foi muito tranquilo esse processo. Eles entenderam, agradeceram pela forma com a qual eu pedi e eu me dispus a fazer os 30 dias que precisava. Pra, tipo, não tinha por que eu deixar os caras na mão também, sabe? Sim. A mão de obra que a gente executava lá era difícil de se conseguir. Uhum. E eles foram muito tranquilos e falaram assim, olha, a gente vai te fazer uma contraproposta, mas a gente quer que tu tenha certeza do que tu está fazendo. Porque já houveram outras pessoas que fizeram isso e depois voltaram para pedir um emprego e infelizmente a gente não consegue devolver o emprego, porque a gente vai atrás de outras pessoas, supre a demanda e não tem o que fazer. E essa contraproposta veio, cara. E foi boa? Foi boa. Balançou na hora? Balançou e... Quase deixou o Felipe Quase, lá. hein? Qual que foi a proposta? Ele falou assim, cara, vem trabalhar meio período só pra gente. E eles iam continuar me pagando o mesmo salário. Quer dizer que praticamente o salário dobrou. Basicamente o salário dobrou. E eu falei assim, eu fui levar essa informação, essa boa nova pro Felipe. Eu falei assim, mano, eu fico muito feliz por ti. Mas tu tem certeza que tu quer aceitar essa proposta? Porque, querendo ou não, a gente sabe como que é estar dividido. E se eu aceitasse aquela proposta, eu acredito que eu não ia desempenhar bem nenhuma das duas funções. Eu ia estar na empresa pensando na input, e eu ia estar na input pensando no que eu estaria tendo de problema lá. Então, eu educadamente recusei a proposta. Finalizei os meus 30 dias de aviso prévio e agradeci por todo o aprendizado e vim trabalhar com o Felipe. E basicamente, eu sou o freio de mão do Felipe atualmente. Quando eu cheguei na empresa, cara, funcionava porque ele tem muito sangue no olho, de verdade, assim. É papo de, vamos fazer um contrato aqui de um mês de teste, e o cara já estava vivendo só disso, entendeu? Então, eu não sou nenhum especialista quando aceitei a proposta, mas eu trouxe muito pé no chão para input. Verdade. Então, planilhas financeiras ele não tinha, caía tudo na conta dele. Então, tipo assim, eu busquei, não sei se profissionalizar é a palavra, mas trazer processos que são muito importantes dentro de uma empresa, né? Profissionalizar é a palavra, é isso. Acho Entendeu? que é. Quando você traz processos para dentro da empresa, você profissionaliza ela e você minimiza os erros, né? Você mitiga os erros. A gente não elimina nunca, porque sempre vai ter a possibilidade de um erro, mas quanto mais processo você tem, mais fácil é de você não conseguir errar dentro da empresa. Então, de fato, você é o cara que fez isso. Com certeza. E eu acredito que foi essencial para o crescimento da empresa. Naqueles 3 primeiros meses que ele tinha me prometido dobrar o faturamento, não foi o que aconteceu. Mas a gente sentou, definiu o que a gente queria atingir e a Input está crescendo exponencialmente. E eu acredito que é fruto do nosso trabalho em conjunto. Nós não somos pessoas iguais, apesar da aparência parecida. A aparência parecida no físico, né? Somos pessoas muito diferentes de cabeça, mas eu acredito que isso completa a Input. Isso. E faz com que cada um possa ajudar com um pouquinho, com o seu entendimento sobre aquela questão.
É difícil quando você tem dois empreendedores que pensam da mesma forma, né? Acho que não completa a equipe Verdade. e fica isso de dica para você que está em casa também. Se você vai ter um sócio, se você vai ter um colaborador que pensa exatamente como você, é difícil que exista o crescimento da empresa nesse formato, né? Porque ninguém discorda de ninguém, não se surge uma nova ideia, tá todo mundo puxando pro mesmo lado, pode ser que de fato o negócio não esteja certo, né? Tá todo mundo tendo a mesma visão, de repente distorcida do negócio, que não vai agregar e vai levar a empresa pro buraco. Enquanto Como eu já vi acontecer, né? enquanto uma mesma visão leva para um lado certo, mas que tu não tem como saber, tá tudo bem. Mas se as duas pessoas enxergam a mesma coisa e as duas acham que tá certo e no final não é, não tem... Ninguém fala, mas e se não funcionar? Exato. O e se, eu acho que agrega muito numa empresa, né? E se der errado, né? Justamente, cara. Mas que legal. E veja só, você trilhou esse caminho, tem toda essa bagagem, toda essa história. Você não é muito velho de idade, vamos dizer assim, mas se você pudesse sentar hoje com aquele Juan que tomou aquela decisão de não aceitar ali aquele meio período pelo salário que você recebia, o que você diria para ele hoje, sentando com ele hoje? Vai, empreende ou fala, cara, vamos com calma nessa história? Eu não tenho dúvida que eu falaria, cara, vai. Apesar de eu ter muitos benefícios, eu acho que me aproximou muito do meu irmão. E claro que, agora se eu começar a falar eu vou chorar, mas a nossa relação é muito próxima, a gente tem muitas similaridades e além do benefício de tu empreender e ter aquele sentimento gostoso de estar trabalhando para si mesmo e todo o esforço que tu coloca ali em prol da tua evolução, da evolução da tua empresa, tem o plus de eu estar trabalhando com um familiar que legal, cara. E a gente tem os mesmos valores, se entende só de olhar um para a cara do outro. Então, é algo que é muito mais satisfatório. E eu falaria para o Juan, cara, vai sem medo. E vocês dois vão fazer dar certo, independente do que aconteça. Cara, que legal. E essas histórias de empreendedorismo, elas são muito enriquecedoras, né? Porque todo mundo aqui começou, acho que depois eu conto um pouquinho da minha história também, mas eu também larguei o meu emprego para começar a empreender. Então, essa é a realidade da maioria de nós. E como especialistas na área, eu acho que a gente começou trabalhando dentro de alguma área específica para depois migrar para isso, né? Minha história, de fato, não é muito diferente disso. Mas se você está em casa, se você tem vontade, de fato, ali de empreender, de começar, a ideia, né? E tudo isso que eles falaram aqui vai e comece. Você só vai saber se você for lá experimentar, né? A gente nunca vai ter certeza do empreendedorismo. O empreendedorismo não tem certeza nenhuma. Você não vai ter certeza nenhuma vez na tua vida. Não tem um manual. Não existe um manual dentro do empreendedorismo. Acho que essa é uma baita de uma reflexão e que me fez voltar no tempo, assim. Acho que quando eu decidi tomar a decisão, foi assim, cara, qual dor eu prefiro sentir? A dor de ficar aqui, nesse local onde eu não tô legal, onde, pô, não tem possibilidade de crescer mais, já não tá batendo mais os valores, ou aquela dor do arrependimento, aquela dor assim, cara, putz, se eu tivesse saído, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter arriscado, eu poderia ter aprendido. Então, qual que é a dor? A dor de ficar aqui, eu já sei qual é essa dor, ou a dor daquela incerteza, aquela dor do arrependimento? Cara, sem sombra de dúvida foi, pô, vamos descobrir uma coisa nova. Acho que esse é um ponto do empreendedor, né? De arriscar. Sim. Tu falou da tua jornada, que é um pouco semelhante aí com a nossa. Por que tu caiu no mundo do empreendedorismo? Cara, eu tava vivendo isso mais ou menos que você falou agora, né? Eu cheguei sou engenheiro mecânico, né? Comecei aquele CLT padrão, acho que todo mundo começa, todo mundo vai, faz e faça engenharia, entre numa multinacional que com toda certeza você vai ter todo o sucesso da sua vida. Eu fui seguir todo esse caminho, cheguei lá, virei engenheiro dentro de uma multinacional aqui de Joinville. Não vou poder falar o nome. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que o negócio não era como haviam me pintado, certo? E daí eu comecei a pensar nisso, exatamente desse formato que você falou, Gustavo. Mas, cara, qual que é a pior situação que eu posso viver hoje? E daí eu comecei a pensar na vida do meu chefe, que seria o meu próximo passo, né? Uhum.
Mas esse próximo passo era um passo bem largo, né? Porque tinham várias outras pessoas nesse caminho. Mas a minha pergunta para mim foi um dia dentro lá dessa multinacional, parado assim pensando, cara, mas eu quero viver a vida desse meu chefe? Eu quero passar o tempo do jeito que ele passa? A resposta para mim naquele exato momento foi não. Putz, mas então nesse momento eu tô vivendo meu pior caso. Porque se eu sair empreender e der errado, eu vou voltar para cá. Então eu falei, não, eu preciso tentar, eu preciso ir lá e atrás dessa outra veia empreendedora aqui para viver outras coisas. Então daí que vem essa... Eu já tinha isso dentro de mim, acho que esse mosquitinho do empreendedorismo já tinha me picado faz anos. Eu acho que isso nasce com a gente, não? Cara, eu acho que tem pessoas que nascem com esse anseio dentro delas, né? E daí, nessa pegada, eu tava lembrando de algumas coisas esses dias atrás. Meu, sei lá, a gente tinha uns 15 anos ou menos até, eu lembro da escola. Fernando, Nascido, apelido dele, eu chamava ele de Nascido. O e-mail dele era Nascido para o Futebol. Nascido, se estiver assistindo isso aí, meu querido, um abraço para você. E, cara, a gente tinha umas conversas muito loucas. O Fernando sempre foi muito, muito cabeça. E a gente tinha umas conversas assim, e, cara, um dia a gente sentado na grama na escola perguntando, cara, como é que a gente pode empreender? Como é que a gente podia ganhar dinheiro com alguma coisa? Vamos criar uma patente, vamos criar não sei o quê. Então sempre foi, acho que um anseio, um desejo. E nessa história, acho que pesa muito aquilo que falam pra gente, principalmente pelas ligações emocionais com pai, mãe e tudo. Então meus pais sempre foram muito centrados com isso, sempre falaram, vai, estude, vai lá, faça a engenharia, faça isso, faça aquilo, né? Meu pai sempre bateu muito nisso para estudar. Ele falou, enquanto eu puder te bancar estudando, eu falei, eu vou te bancar estudando. Eu falei, eu quero que você vá e tenha a formação que eu não tive. Então eu fiz essa formação. Formei engenheiro, só que mesmo assim ainda faltava alguma coisa. Eu sentia dentro de mim que eu podia contribuir com mais. E de novo, nós estamos aqui vivendo esse empreendedorismo em 4 pessoas que começaram a aprender quanto? Dentro da pandemia. Foi justamente o ano que eu comecei a empreender. Também, eu saio dessa multinacional no meio da pandemia, uma semana antes de eu casar. Eu só falei, já não tava tudo diferente para mim, mas falei, não, vamos... Agora é a hora, né? Não, parece que agora é a hora. Já vamos fazer tudo diferente, vamos começar com tudo diferente na vida. Então, eu também pedi a conta, só que eu não tive, como era uma multinacional muito grande, não tinha esse negócio de, vamos lá, vamos fazer um acordo e tal. Eu tive que pedir a conta, tive que sair mesmo do negócio. E nesse sair, a minha história é parecida com a do Gustavo, por isso que eu falei, eu tinha dinheiro, a gente tinha dinheiro guardado, então eu tinha um tempo. Eu tinha total certeza de que se a gente saísse para empreender, a gente teria um tempo, podia bancar a empresa sem receita nenhuma, que dava para ir lá e arriscar de fato isso. Então, minha esposa, como vocês falaram, existia uma ponta de dúvida em nós dois, existia, mas eu acho que ela tinha mais certeza do empreendedorismo que eu. Ela falou, vai e faz. Por mesmo que ela não tivesse imersa dentro desse mundo, ela falou, vamos. Nós estamos aqui, então vamos fazer acontecer e... Cara, só vai, vamos tentar. E daí, eu entro dentro desse empreendedorismo e... Só que assim, antes de eu sair, eu testei igual o Gustavo falou. Quando eu comecei a pensar em sair, isso foi lá mais ou menos em fevereiro, março, quando a gente teve aquele... Fechou tudo, lockdown, tava todo mundo com as contas suspensas, não, com o contrato suspenso. Todo mundo em casa, eles eram férias e tal. Eu comecei a pensar muito sobre. E eu comecei a pensar o que eu poderia fazer. E eu comecei a olhar para o lado e comecei a ver as pessoas quebrando, literalmente, né? Eu sempre fui muito controlado com as minhas finanças e as pessoas físicas, as empresas, todo mundo sofrendo muito com a pandemia por causa da falta de dinheiro e por não ter aquele planejamento. E eu pensando em sair lá na frente, eu já tinha esse planejamento, já tinha esse dinheiro guardado. Então, daí eu falei, cara, mas tem alguma coisa aqui que eu vou poder, de fato, ajudar as pessoas. E eu comecei a ajudar as pessoas nesse sentido. Eu comecei a oferecer consultorias gratuitas para eu testar o meu produto, para ver se daria certo, testar meu conhecimento. Comecei a me desenvolver mais ainda nessa área, para depois, lá em outubro, foi outubro, porque nós casamos no final de outubro, dia 31 de outubro. Então, em outubro ali eu saí. E a gente ficou esse período ali
eu fui fazendo as consultorias, tinha consultorias que eu recebi, tinha consultorias que eu fiz de graça, então Uhum. testei o produto antes Uhum. de poder colocar ele no mercado, né, de botar o famoso skin the game que o Thiago Nigro fala. Uhum. E daí, cara, me lancei nesse empreendedorismo e desde então eu me apaixonei por ele e, cara, assim, se eu pudesse olhar para tudo que a gente passou, para tudo que a gente fez dentro desse mundo do empreendedorismo, eu não voltaria mais. Eu não volto para dentro do CLT mais. Eu prefiro a incerteza do empreendedorismo que a certeza do que tem dentro do CLT. Perfeito. Certeza entre aspas, né? A gente tem Estabilidade não uma... existe, né? A gente tem uma falsa sensação de segurança ali, mas o mercado, ele destrói. Se vier uma outra pandemia, nada... Nada pode segurar lá dentro. Né? Exatamente. E eu acho que assim, ó, a certeza do CLT, do teu CLT sentado dentro de uma empresa, ela vem do empreendedor. Tem alguém que tá lá em cima mantendo essa empresa funcionando. Alguém com medo todo dia. Alguém com medo Com todo medo dia. todo dia. Justamente. Justamente. Profundo isso, hein? Demais. E após agora a gente contou a história acho que de cada um, eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um de vocês. Bora. Vamos pro Gustavo, o primeiro que se apresentou, né? Gustavo, tu é um cara especialista em pessoas. Liderança é contigo. Mas e as outras áreas do empreendedorismo? Se tu pudesse dizer, qual foi o teu maior desafio entre todas as áreas que a gente se desafia dentro do empreendedorismo, né? Que não é só a parte técnica. Qual foi a tua maior dificuldade? Minha maior dificuldade foi vender. Sim, eu era funcionário, nunca precisei vender nenhum produto, nunca atuei na área comercial. Obviamente que vendia, né, os projetos da minha área, eu como líder tinha que ter essa habilidade, mas de fato negociar, zero. Montei meu plano de negócio, precifiquei, Teoria, né? tal, e fui prospectar. Fiz um curso de vendas na época e fui prospectar. Montei um script. Um script, um e-mail, a sequência de e-mail, pôr ligação. Aí os meus clientes não seguiam meu script. Eles não tinham a parte dele. Pô, eu fiz tudo certinho, o pessoal do outro lado Não colaborou, né? não colaborou, cara. Aí, cara, meu, assim, foi terrível, terrível, terrível. Mas eu acredito que sempre tem pessoas no nosso meio que faz com que a gente consiga seguir em frente. Pessoas que acreditam na gente, né? Uma rede de apoio. E eu tive um cliente que, cara, acreditou. Eu tinha certeza absoluta que ele sabia que eu estava no início da jornada, assim. Ele sabia que eu estava no início da jornada. E, assim, era uma empresa grande, assim, grande mesmo, com sede em outros países. Eu fui para uma reunião, caí numa reunião, só diretores, e ele, diretor da América Latina, e o senhor. E a porta de entrada foi pelo RH, né? E o RH, num determinado momento da prospecção, falou assim, Gustavo, você pode fazer uma reunião com os diretores e com o diretor geral? Eu falei, sim. Desliguei a chamada e falei, cara, o que eu fiz na minha vida? Como assim? Como é que eu vou fazer agora? Como assim? E, cara, o que me fez virar a chave? Eu sei o que eu tô vendendo. Eu vivi. Eu sei que existe dor, porque eu já validei com uma pessoa de quem eu tava prospectando, naquela empresa. Cara, o máximo que pode acontecer é um não, que eu já tenho. Bora. Cara, eu apresentei a proposta, montei a lógica e tal. Ele falou assim, cara, é exatamente isso que a gente precisa. E assim, Gustavo, a nossa empresa tem a cultura de ser parceiro. Nossos clientes são parceiros. Nossos colaboradores são parceiros. Cara, a gente está muito feliz de te ter como parceiro. Ali eu não sabia se ele já tinha aceito a proposta. E já ia começar no dia seguinte. Eu fosse tu ia tirando a caneta do bolso. Tu assina aqui, Ou não? Não, fechou ou não fechou, cara? Só me diz. E aí, não, cara, assim, depois a área do RH vai conversar contigo os detalhes, tal, falar sobre o contrato, mas a gente acredita e eu quero muito que esse projeto dê certo. Não só pela empresa, mas também por ti, para que o teu negócio flua. Cara, aquilo ali foi assim, foi tão bacana, porque era uma empresa gigante, na qual tinha já, assim, com uma receita muito boa para o meu negócio, e um cara que acreditou,
sabe? Então, o meu maior desafio foi vendas. Ainda é, vou ser bem sincero, que eu não sou o cara comercial. Estou aprendendo. Estar com vocês aqui é um aprendizado. Mas o ponto foi de meter a cara. Vai com o conhecimento que tu tem, vende, vai aprendendo, porque tu precisa seguir. Se tu acredita no sonho, né? Tu vai lá e tem que fazer acontecer. Se der medo, Vai com medo mesmo. vai com medo. É verdade. Cara, eu acho que assim, é interessante, acho não, né? Eu tenho certeza disso. Vender é uma das coisas que não tá na parte técnica que ensinam pra gente dentro de uma faculdade, dentro de um curso, dentro de qualquer coisa, tá? E já adiantando para vocês, se eu pudesse elencar duas coisas que são bases dentro do empreendedorismo, assim, literalmente base, se você não construir essa base muito sólida, e as duas têm a ver com dinheiro, que são vendas e o financeiro, cara, a empresa, É verdade. Por melhor que tu seja. por melhor que você seja tecnicamente, por melhor produto que você tenha, você não consegue tocar o negócio. Se você não souber vender e não souber administrar aquilo que você vendeu, o negócio vai pro buraco. Eu acho Pô. que é bem nisso daí, e já puxando o gancho da pergunta do Juan, foi por isso que eu precisei chamar o Juan. Porque eu sei vender o peixe e eu sei fazer. Mas e estruturar a parada? Eu não sei estruturar a parada. Eu sei captar, eu sei fazer entrar dinheiro, mas se deixar, eu Dinheiro- compro o melhor computador que tem para mim trabalhar e depois eu penso. Depois eu vou ver como é que eu pago o aluguel, né? Exatamente. Exatamente. E daí, foi por isso que eu chamei o Juan. Então, já puxando a pergunta para cá, eu acho que o meu maior desafio foi a parte financeira. E eu acho que se não fosse o Juan, a minha empresa não teria a estrutura que ela tem hoje. Eu precisava de alguém do meu lado para Pra montar o para negócio. montar a Trazer parada. pro papel, né? Trazer a visão Exatamente. que Ele ele não tinha. de empresa. Estruturar aquilo como empresa. Não Uhum. era só um gestor de tráfego. Sim. Não era só um prestador de É isso serviço. que eu Ia falava. se tornar uma empresa mesmo. E aí eu falei, cara, preciso de ti, vem pra cá. Foi isso que precisou acontecer. Basicamente isso. Justamente, para mim não foi o financeiro, para mim também foi a parte de vendas. De fato, como eu falei, não aprendi isso na parte técnica. Então, o vender, o chegar, conversar com as pessoas, o atendimento ao cliente, não é algo que é intuitivo, assim, nossa, é muito fácil fazer. Não é. E até para as empresas que a gente presta consultoria, quando você abre um processo seletivo para vaga de vendas, cara, vem umas pessoas muito aleatórias, porque o cara acha que vendas, tipo assim, não tem nada para fazer, você é vendedor. Não Só deu que certo, não- vou vender. Não deu certo na vida, vai ser um vendedor. Só que não é assim. Nada contra vendedores, tá, galera? Não, eu não tô falando. Cara, aqui, ó, tô olhando pra você. Se você é vendedor, cara, parabéns, porque é muito difícil vender. É muito difícil você conseguir convencer a pessoa de que aquele teu serviço é bom. Na verdade, você não tem que convencer ela de nada, mas você conseguir entregar, mostrar pra ela o valor daquilo que você tem, daquele teu negócio, daquela tua empresa, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Então, se você é vendedor, parabéns, meu querido. Parabéns. Você é um cara 10 aí. Parabéns pra você. E você? Qual foi o seu desafio? Olha, eu não estava na empresa desde o início, né? Então, eu peguei o bonde andando e trouxe a estrutura que o Felipe precisava. Mas, pensando em mim, como o cara das finanças, eu acredito que a minha maior dificuldade também era a venda. O Felipe é o cara da venda. Eu sou o cara das planilhas e o controle é comigo. Agora, se ele me botar, cara, eu vou precisar que tu faça a reunião de vendas, eu já treino na base todinho. E Não sei o que fazer. exatamente. Eu confesso que no início era muito pior. Eu sabia do nosso produto, mas eu não conseguia vender. Eu não... É tipo assim... Como é que eu posso dizer? Eu chegava a gaguejar na frente do cliente de tipo assim... Eu abria o gerenciador para mostrar para ele e eu travava. Eu não conseguia explicar como aquela solução atendia a necessidade do cliente. Mas, convivendo com ele e participando de reuniões com ele, agora eu estou muito melhor do que quando eu comecei. Ainda não estou 100%, com toda certeza. Mas, vendas e a conexão com o cliente, eu consegui entender que eu não preciso vender o meu produto e sim solucionar o problema do cliente. Eu acho que é uma parte muito importante. E até acredito que o Felipe, a gente aprendeu muito isso
E não é só tu conseguir vender o teu serviço. Tem que realmente entender, cara, o que esse cliente precisa. Porque se não for o meu produto que vai solucionar o problema dele, eu preciso conhecer pessoas que podem solucionar. E daí eu agrego para a minha empresa conexões e pessoas que eu indico esse cliente para ele, futuramente ele me indica um cliente. Então, Eu acho que falando do nosso serviço, a gente tem que entender tanto o produto do cliente a ponto de saber vender o produto dele mais do que ele. Porque se ele Justamente. precisa de marketing, se ele precisa de tráfego pago, o tráfego pago, na verdade, no marketing, ele é uma solução dentro de tudo. Sim. Mas e isso foi uma coisa que eu precisei aprender. Eu não preciso... Pode falar. O marketing, o tráfego pago, ele também é um potencializador de vendas, né? Perfeito, exato. Ele não é um vendedor sozinho. Ele não eu vem diria, sozinho. eu diria que ele é um potencializador de tudo que tua empresa tem. Exato. Se a tua empresa se comunica mal, tu vai se comunicar muito pior com o tráfego Você só pago. vai mostrar isso para um monte de gente. Exatamente. Vai Tu queimar vai dinheiro de mostrar uma o forma quão magnífica. o teu produto é ruim para um monte de gente. Então, antes de fazer tráfego pago, o teu produto tem que ser excelente. E não é só querer vender, ele realmente tem que ser excelente. Mas, falando da dificuldade, não uma dificuldade, mas algo que a gente teve que aprender, não é só saber como vender. Porque o saber como vender tem um pouco do caminho. Tem um pouco do caminho de saber como vender. Estratégia, Mas, só que tu precisa entender o produto a ponto de saber o como vender para aquele público. Porque uma coisa é eu ficar 2 horas numa reunião com o meu cliente, entendendo o produto dele, mas o que ele me fala, ele conhece a ferramenta. Se eu falar da ferramenta do Meta Ads, por exemplo, para vocês, eu vou falar com as palavras que a gente utiliza, que eu entendo, mas talvez não seja uma palavra que tu entenda. Então, o cliente fica 2 horas falando para mim sobre nota fiscal e como ela funciona, uma emissão de nota fiscal. Na cabeça dele, ele está falando e ele está entendendo, mas eu não. E o cliente que precisa da solução do produto dele também não entende. Porque ele só sabe que ele precisa emitir uma nota fiscal, mas ele não sabe que ele precisa da ferramenta. Justamente. Então, eu acho que essa parte de você, empresário que precisa de marketing, precisa de tráfego pago, também precisa traduzir para a sua equipe e às vezes até para o seu vendedor. Ele tem que entender o teu produto a ponto dele conseguir vender. Até isso se fala muito dentro do marketing, né? Mas para vender para uma criança, para fazer com que uma criança entenda o teu produto. Então, eu acho que... E eu fico horas e horas perguntando pro cliente. Tá, eu não entendi essa parte. E daí ele me explica de novo. Eu não entendi. E é um grande diferencial até os clientes quando a gente fala, cara, eu quero entender a tua empresa, eu vou até ti, eu quero que tu me mostre a tua estrutura, me explica como que o teu negócio funciona. Porque existem empresas que querem vender o produto e pronto, acabou. Então, quando o cliente vê, é um diferencial, querendo ou não, né? Tu querendo entender o produto dele, ele já vê com outros olhos. Sim. Porque realmente, a gente como empresa só consegue vender algo e potencializar algo que a gente já entende. Então, essa parte de estar aprendendo, estar se atualizando e aprender essa parte de vendas, que vai muito além de querer vender um produto, acho que foi primordial com toda certeza. Cara, e aproveitando esse gancho aí que o Felipe deu aqui, que ele já começou a dar uma noção para você que está assistindo a gente agora aí sobre o marketing digital, sobre o que é o tráfego pago dentro do marketing, né? Felipe, se a gente pudesse, né, Felipe e Juan, né, se a gente pudesse traduzir uma única dica, eu diria assim, para as pessoas que estão assistindo a gente agora, sobre o tráfego pago, o que vocês diriam para quem está assistindo a gente agora em casa? Bom, eu acho que isso é uma coisa que eu e o Juan estamos aprendendo também, e ao longo dos erros e acertos com os nossos clientes, não só falando de tráfego pago, mas falando de marketing como um todo. Eu acho que uma palavra que resumiria isso seria conexão. Tu precisa se conectar com o teu cliente para vender para ele. Tu não consegue vender para aquela pessoa que tu não se conecta, que ela não enxerga no teu produto
a solução para o problema dela ou o desejo que ela estava buscando. Então, acho que conexão seria a palavra que eu traria para o marketing como um todo. Então, gerar uma dica para as pessoas é que elas gerem conexão. Conexão. Independente se vai ser através do tráfego pago, se vai ser no tráfego orgânico, como que vai ser. Mas que ela possa gerar conexão com pessoas que possivelmente essas pessoas podem transformar em clientes algum dia, é isso? Perfeito, exatamente. Conexão com pessoas, são pessoas que compram o seu produto. Pessoas só compram de pessoas. Exatamente. Independente se tem um CNPJ por trás. Por trás de todo CNPJ, meu Tem querido, CPF. tem um CPF. Perfeito. E falando em CPF, CPF é com ele, nosso querido Gustavo aí. Gustavo, uma dica para esse pessoal aí sobre gestão de pessoas. Como gerir uma pessoa? Qual que é uma dica, alguma coisa que você possa falar para o pessoal que está assistindo a gente agora sobre gerir pessoas, gerir equipes? Como é que você pode gerir melhor a sua equipe? Perfeito. Puxando para a área de liderança, né? Liderar é servir pessoas. E você só serve alguém. E para servir alguém, você precisa conhecer aquela pessoa. Então, muitos líderes têm dificuldade. Poxa, Gustavo, eu passo uma atividade para alguém e a pessoa não faz, ou não faz como deveria ser feito, ou demora. Não sei se você tem isso, né? Não sei se você Na vive sua- isso É. hoje, mas... Nossa, aquela pessoa é diferente. Sim, são pessoas, todas as pessoas são diferentes. Então, para você liderar, você precisa de fato conhecer aquela pessoa, o comportamento daquela pessoa e falar a linguagem daquela pessoa. Para daí sim fazer com que ela tenha o desempenho, entregue na qualidade certa, no tempo certo, fazer o que ela precisa fazer de fato, né? Então é conhecer aquela pessoa de fato. Saber a diferença dela para as outras. Saber que ela é Única. única. Entendeu? Você não precisa falar, vou falar do jeito que eu gostaria de ser tratado. Errado. Já Vou foi falar- isso, né? Já foi isso, já passou. Vou falar do jeito que a pessoa gosta e merece ser tratada. E Perfeito. para isso eu preciso conhecê-la. Né? Eu acho que não é nem o como, claro, como ela gosta, mas o melhor formato de passar a informação para ela entender. Eu acho que isso eu aprendi numa palestra tua. Legal. De como trazer a informação para eu conseguir me comunicar com ela. Como ela vai entender o que eu quero transmitir, porque uma coisa é o que está passando na minha cabeça. É igual o cliente, como a gente falou. O cliente, ele fala uma coisa, na cabeça dele está entendendo tudo. Mas às vezes a minha comunicação com o Juan tem que ser de outro jeito, para fazer com que ele entenda o que eu quero. Isso é com tudo, né? Qualquer instrução que tu vai passar, na tua forma passa de uma cabeça. Eu falo, tu entende de um jeito, o Felipe entende do outro. Então, realmente, tu conhecer a forma como aquela pessoa age e como ela entende as instruções que tu passa, faz com que tu consiga alinhar com ela muito mais. Exatamente. Faz muito sentido. Justamente, e eu sou responsável por aquilo que eu falo, mas eu também sou responsável por aquilo que a pessoa entende. Porque sou eu que estou Verdade. transmitindo a mensagem, né? Perfeito. Porque senão, no final das contas, a gente se tira, sai dessa responsabilidade e você perde essa responsabilidade verdade. como líder, né? Verdade. Perfeito. Exatamente. E você, meu querido? Que dica que você traz para a área financeira, para quem está empreendendo, para quem está dentro dessa jornada aí que nem a gente? Que dica que tu deixa aí para a galera? Cara, eu sempre falo assim, ó, empreender, ele é muito desafiador e a área de finanças, ela é mais desafiadora ainda. O brasileiro, ele tem uma repulsa quando a gente fala do financeiro, tá? É uma briga com dinheiro que, meu Deus do céu. Eu que sei. Então, Tem um sócio eu aí, que sei. né? O Juan aí que sabe como é que é essa luta, né? Mas assim, cada pedaço, cada decisão que você toma dentro da tua empresa, cada decisão de compra, de comprar o computador mais caro que eu achar lá para colocar dentro da minha empresa, é uma partinha da história que a gente conta da nossa empresa. Então, eu preciso começar a catalogar essa história. De uma forma bem simples, que é colocar isso no papel, colocar isso no Excel, colocar isso no sistema. A história da nossa empresa, ela se faz no dia a dia. Então, eu preciso começar a olhar para essa história financeira que está sendo contada dentro da minha empresa. E se eu não gostar dessa história que está sendo contada, eu preciso ir lá e buscar uma forma de contar ela de uma maneira diferente. Então, se eu pudesse passar uma dica, assim, um conselho de amigo para você que está assistindo a gente agora, comece a olhar para tudo que você compra e para tudo que você vende dentro da tua empresa. É importante olhar para quanto a gente fatura, é óbvio, só que o pessoal sempre fala que faturamento é só ego, porque se você fatura muito, mas gasta muito, tua empresa não lucra, e ela não está servindo como empresa de fato, porque se uma empresa não gera lucro, você pode chamar de ONG.
Simples assim. Adorei. É verdade. Então, você precisa prestar atenção para aquilo que está entrando dentro da tua empresa, mas também para tudo aquilo que está saindo. Porque se você não presta atenção para aquilo que está saindo, a quantidade de dinheiro que entra nunca vai ser o suficiente. Então não adianta vender mais, vender mais, vender mais, se você está gastando mais. Então anote esses custos da tua empresa, tenha tudo isso catalogado, aí, independente do momento que você está dentro da tua empresa agora, né? Se você começou agora com um caderno de notas aqui, um bloquinho, com um Excel, com um sistema já mais, mais automatizado, mas que você tenha essa informação e analise ela. É isso. Se você não analisa a informação que você tem na mão, você está fadado a repetir aquela história ruim que você não gostou. Então essa é a dica. Olhem para as finanças. Se você não tirar tempo para olhar para as suas finanças, em questão de tempo a tua empresa fecha. Simples assim. Então, olhar para as finanças é essencial, tá? Ainda bem que eu chamei o Juan cedo. Logo no comecinho. Logo no né? comecinho, né? Para o negócio não fechar. Cara, muito bom esse papo aqui com vocês. Muito bom poder estar aqui com vocês essa noite falando sobre várias coisas. Conhecer essas histórias de empreendedorismo e poder passar isso para as pessoas, que existem perrengues dentro do empreendedorismo, que empreender não é só abrir um CNPJ, vai muito além disso. E que também só a parte técnica não resolve, que a gente vai aprender muitas coisas dentro do empreendedorismo. Uma formação continuada é necessária. É verdade. A gente precisa aprender todo dia, né? O tal do aprendedorismo que vocês inventaram aqui, né? Mais um termo para a gente poder usar. E eu quero pedir para vocês uma dica para o pessoal agora de um livro, porque eu sei que vocês aqui nunca pararam de aprender, né? Verdade. Então, uma dica de um livro, um canal no YouTube, uma música, sei lá o que vocês podem dar de dica pro pessoal aí para ajudar a transformar a vida deles, mas que vocês possam passar algo para que as pessoas possam... Não, meu, que legal isso aqui que eles falaram hoje, eu vou sentar lá, vou estudar, vou olhar, vou transformar a minha empresa a partir disso. Cara, eu tô sempre começando pelo Gustavo, mas agora vamos de Felipe aqui. Vai aí, Felipe. Menos intelectual. Vamos lá. Então, eu não costumo ler livro. É muito difícil. Já tentei, já peguei várias dicas, mas eu não sou o cara da leitura do livro, assim. Eu também não era. Já tentei Kindle, já tentei livro físico. O que eu gosto bastante de acompanhar no YouTube alguns canais que falam de empreendedorismo, muito podcast também, eu ouço bastante. Mas ultimamente eu tenho visto bastante o Johnny Vicari. Ele tem uma newsletter também. Alguém vai colocar aqui na edição depois, em algum lugar aqui, o arroba dele, para vocês poderem seguir, tá? Exato. Pra ser sincero, eu nunca abri a newsletter, tá? Não acompanho, como falei, não sou de ler, mas eu acompanho os vídeos dele, fala sobre empreendedorismo, fala sobre finanças, política, mas bastante sobre empreendedorismo. Ele é um cara novo também que está empreendendo. Então eu gosto de ver esse outro lado. É legal você pegar a parte, porque a gente, de novo, né, voltando, nós somos especialistas cada um em uma área, então às vezes a gente acaba estudando só a nossa área. Verdade. Mas essa visão de ter uma visão do macro dentro do empreendedorismo é importante. Inclusive análise de mercado, de cenários, Sim, né, do também, mercado verdade. político. Por mais que o empreendedor não dependa única e exclusivamente disso, mas é bom a gente ter essas conexões diferentes para conseguir linkar tudo isso depois, né, dentro do nosso empreendedorismo e trazer ideias diferentes. Então, cara, uma baita dica aí para o pessoal acompanhar em casa. Canal americano? Não, brasileiro, Johnny Vicari. Parece que é americano, né? Parece, acho que é americano. Bom, mas massa, legal, cara, legal. Tá anotado aí. Não vou pro Gustavo. Vou ficar por último. Vai ficar por último. Bom, como o Felipe, eu também peco nessa parte de livro, tá? Não tenho uma dificuldade muito grande em livro. Podcast eu ouço muito poucos. Canal no YouTube não acompanho sobre empreendedorismo. Então é realmente difícil para mim adquirir conhecimento nessa parte. Então, o que eu posso indicar e o que está fazendo muito sentido para mim agora, depois de ter entrado nesse mundo do empreendedorismo, quando o Felipe me puxou, são as palestras na Jorpem. Então, a cada 15 dias tem um tema muito interessante que agrega muito conhecimento na prática para a gente, traz muitas vivências do empreendedorismo. As trocas que a gente tem lá são muito enriquecedoras, realmente. E foi graças à Jorpem que a gente criou isso aqui, então... Essa conexão vem de lá, né? Com toda certeza. Então, se eu posso deixar uma dica para você que também tem dificuldade em adquirir conhecimento por esses meios mais tradicionais, posso dizer assim,
busque por palestra, por treinamentos, por associações como a CIG, a GERPM, e se rodeie de pessoas que também vivem o que você quer viver. Então, pessoas que têm conhecimento numa área que você não tem, especialistas na área que você quer aprender, eu acho que essa é a maior dica que eu posso dar para agregar conhecimento dentro do teu negócio. Que legal. Eu posso pegar o gancho aqui? Já vai, já emenda. Você que é de Joinville, está convidado a cada 15 dias, quarta-feira, às 8 horas, na JORPM, rola uma reunião chamada do Núcleo Empreendedor, no qual a gente faz parte. Como ele falou, tem palestra, network, um momento para que a gente possa aprender em conjunto. Então, se você não é de Joinville, procure na sua cidade uma associação comercial, um ambiente no qual favorece o sonho que tu tem, que é empreender. Tá, baita dica, cara. Se rodeie de Não, pessoas... baita dica, cara. Tem que ter assim, você tem que estar próximo de pessoas Sim. que querem empreender. De novo, se você quer empreender e está rodeado de pessoas que vão fazer concurso, cara, Não teu vai dar empreendedorismo não vai dar boa. Desculpa contar para você. Eu não sei de quem é a frase, mas eu vi ela há muito tempo. Que a gente, ou nós, somos a média das 5 pessoas mais próximas da gente. Justamente. Então, analise quem são as pessoas mais próximas de você e observe se você não é um espelho delas. E se você não gostar da resposta, busque por outras pessoas no seu círculo de amigos. Eu ouvi uma outra frase. Mude, você não é uma planta. não tá dentro de um vaso, pelo amor de Sejam Deus. água, né? Sejam água, adapte também. Andado. Mas legal, cara, aproveita aí, Gustavo, que você já falou aí, já convidou o pessoal para a JORPM, acho muito importante estar próximo de pessoas e dá tua dica aí também, eu sei que você já é o cara mais dos livros, já é mais voltado para verdade. isso, né, então dá tua dica aí. Eu gosto muito de leitura. Acho que livro é uma forma assim mais barata e as pessoas que escrevem livro elas têm a capacidade de colocar ali o melhor delas naquelas páginas. Ou elas tentam, né? Ou algumas tentam e não tem sucesso. Tem muita porcaria aí. Mas enfim, tem livros muito bons assim. Eu tenho cultivo uma biblioteca em casa, é um hábito. Não gostava de ler e aprendi naquele momento ali da faculdade, no qual eu queria entrar no mundo do empreendedorismo, a buscar na leitura. Um livro, nesse momento, para indicar, eu vou começar pelo Simon Sinek, é um cara especialista em liderança. Ele tem vários livros, mas o livro que eu recomendo nesse momento é Comece pelo Porquê. Tá? Vai pegar na essência aí o porquê que você quer montar um negócio, porquê que você quer criar uma ideia, um produto. Então, recomendo muito. Inclusive, tem uma palestra, segunda recomendação, a palestra no TED Talks dele, também Comece pelo Porquê. E uma dica de filme, um filme bom, tem vários, Procura da Felicidade, tem Coach Carter, Invictus, então tem uma série de obras aí que com certeza vão te inspirar e vão fazer com que tu siga em frente aí com esse sonho. Então assim, ó, só o que vocês falaram aqui dá pro pessoal pegar um final de semana aí. Porra, estudar pra semana. Tem muita coisa para aprender aí dentro do mundo do empreendedorismo e nós estamos dentro da área, da era da tecnologia, da era da informação. Então, se você não está se especializando, se você não está buscando, se você não está gerando conhecimento para você mesmo, meu amigo, me desculpa de dizer, mas você está errado, tá? Porque nós estamos na era onde o acesso à informação é mais fácil. Como o Gustavo falou, a gente tem acesso a um livro, cara. Sim. Imagina, antigamente a gente tinha que ir na biblioteca, pega o livro, você podia ficar com uma semana só, tinha que ler rápido. Hoje você pode pegar o livro e ficar com ele no teu Kindle. Pronto, acabou. Você pode ter o livro para quando você precisar. Então, se você não está buscando se aprimorar, me desculpa, mas, como diz aqui em Joinville, camarão que dorme a onda leva. É isso. Tem que ficar em movimento. Né? Você sempre tem que estar em movimento. Se você não pedala, a bicicleta cai. Exatamente. Perfeito. Simples assim. E você? O que você tem para nos indicar? Cara, eu, do mesmo formato que você, eu não gostava muito de ler. Não fui acostumado a ler e tal. Só que na pandemia, naquele período que a gente ficou em casa há muito tempo, eu comecei a ouvir muito podcast. E tinha um podcast que me ajudou muito a gostar de livros, né? E começar a querer a ler os livros que eu ouvi o resumo. Era o Resumo Cast. Então, depois o pessoal da edição, bota aqui em algum lugar aqui. O Resumo Cast, @ResumoCast. São resumos de livros para empreendedores. É meia horinha.
Você escuta o resumo do livro, cara, meu, veio muito assim, muitos insights, muita vontade de ler livros. Comecei a plantar lá em casa uma biblioteca também, tem bastante livro lá em casa que eu comprei, não li tudo ainda, mas a maioria deles vieram por causa do Resumo Cast. E se eu pudesse pegar um livro desses do Resumo Cast que mudou totalmente a minha vida, mudou totalmente a minha visão, inclusive de dinheiro, sobre tudo que eu já tinha visto, é Os Segredos da Mente Milionária. Então, Os Segredos da Mente Milionária foi um livro assim que mudou a minha visão sobre dinheiro. Só que você tem que estar muito preparado para sentar e ler aquele livro e entender que ele não está falando sobre dinheiro. É verdade. Em nenhum momento. Entendi. É verdade. Baita de um Gostei, livro. vou procurar Baita esse de um canal livro. aí. Baita de um livro. Então, pensando em todas essas dicas, você pode sentar com elas depois ali, anota tudo no teu caderninho. Eu sei que você, como estudante aplicado, já está aí com o caderninho na mão, anotando todas essas dicas, vai aplicar ver. tudo isso. Posso dar mais uma dica? Ah, vai lá Por favor. Ah, só Por mais favor, uma, né? por favor, Gustavo, sinta-se à vontade. Podcast. Itam Podcast. Aí! Siga. Esse é o primeiro episódio de muitos que virão, contando sobre o mundo do empreendedorismo na vida real. Então, vocês puderam observar aqui coisas que deram certo e coisas que não deram certo, por que que não deu. Então, aqui a gente está de coração aberto para contribuir com a tua jornada. Seja ela no início, no meio, aonde tiver. A gente está aqui para contribuir. Então, siga lá e acompanhe os conteúdos, próximos conteúdos. E você, empreendedor que está vendo e deseja participar aqui com a gente, entre em contato conosco, Boa! solicite, entre em contato, manda uma mensagem para a gente, pede para participar. A gente tem algumas ideias, alguns nomes para chamar aqui, mas se você gostaria de participar, será muito bem-vindo, acredito que tem muito a agregar aqui para a gente com problemas, com soluções. Eu acho que Vivências, né? vivências, com certeza. Justamente. E Felipe, tudo isso aqui que nós estamos fazendo termina aqui só nesse podcast? Na verdade, não. A gente montou esse podcast pensando justamente em tudo isso que o Juan falou e que a gente mostrou aqui para vocês, que é para trazer essas dores, trazer as nossas especialidades, produzir conteúdo com tudo isso, mas na verdade o Itam ele foi montado pensando no a mais. Não só no algo a mais, não só nisso daqui, mas o podcast ele é só a pontinha do iceberg de algo que a gente está preparando agora, no comecinho, pensando em Joinville. Mas futuramente para o Brasil inteiro e quiçá para o mundo, a gente está preparando algo que vai ser mudar grande. o jogo, vai ser grande. Vai ser grande. Então, eu espero você aqui com a gente no próximo episódio.